Na hora de entrevistar candidatos para sua empresa, para sua equipe, você fica perdido, não sabe o que fazer, e aí daí acaba contratando gato por lebre, tem problemas nessas contratações depois? Se você quer acertar nessas entrevistas, fique nesse vídeo até o final, assista ele até o final, porque eu vou te falar o básico que você não sabe. E muito importante, contratar certo é a diferença entre o fracasso e o sucesso da sua equipe e da sua empresa. E se você acha esse assunto importante, já dê um like no vídeo, que aí eu sei que esse assunto é importante, eu vou produzir mais conteúdo nesse tema. Tudo que as pessoas fazem com técnica tem muito mais chances de dar certo, de ter resultados, que quando se faz sem técnica. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, tênis de mesa. Se você joga com técnica ou sem técnica, a diferença. Se você tem que sobreviver numa floresta, aquele que tem técnica de sobrevivência tem muito mais chance de sobreviver que quem não tem. Se você tem que dar um feedback para um membro da sua equipe, muito mais resultado, dá muito mais chance de dar resultado quem tem a técnica adequada do feedback, para vender alguma coisa, e eu poderia citar inúmeros exemplos. Então, ter técnica, saber técnicas é fundamental. Para entrevistar candidatos, mesma coisa. Tem determinadas técnicas, que são as que eu vou te falar agora, e para organizar melhor o vídeo, eu dividi em 4 fases e vou falar as coisas mais importantes dessas 4 fases. A primeira delas é a fase de preparação. A fase de preparação está ligada justamente a qual o seu objetivo, o que você quer com esse candidato. Isso está ligado a todo um referencial de competências profissionais que você procura, que você busca, afinal, naquele candidato. Nesse referencial estão as competências, tanto as hard skills, que são as competências mais técnicas, quanto as soft skills, que são as competências comportamentais. Exemplificando, se você vai contratar um contador, ele tem que saber lançamentos contábeis, leis, né, as leis que regem, os regulamentos que regem a contabilidade, e isso são as hard skills, são o que a gente aprende na escola. Só que não só isso, ele precisa ter soft skills, saber lidar com você ou com o chefe dele, saber lidar com os colegas dele, saber trabalhar em equipe, saber dar feedback, receber feedback adequadamente, enfim, todas as competências de relacionamento interpessoal. Então, esse referencial te permite saber que competências aquele cargo, aquela função precisa ter, aquela vaga que você está preenchendo, e também te ajuda a entender como que você vai avaliar se o candidato tem aquelas competências ou não. Grandes empresas têm áreas especializadas, departamentos de RH, gestão de pessoas, que têm, às vezes, psicólogos organizacionais, pessoas que são treinadas, que aplicam dinâmicas de grupo, aplicam, sabem entrevistar e aplicam instrumentos de avaliação de perfil comportamental, enfim, aplicam bastante técnica na hora de contratar, porque elas sabem que é importante contratar as pessoas certas. Se você não contrata as pessoas certas, você deixa muito dinheiro em cima da mesa, como se costuma dizer. E aí eu abro um parêntese. Se você é um pequeno empresário ou um profissional de RH e quer contratar com o mesmo sucesso das grandes empresas, mas não tem como investir nesses métodos caros, conheça o meu curso Como Contratar os Melhores Funcionários. Como contratar com sucesso os melhores funcionários. É um método simples, prático e que funciona. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para que você conheça esse método que é todo baseado na programação neurolinguística. Recado dado, de volta para a sequência. Então, você tem que ter técnica e tem que ter, então, um método, um ferramental teórico para isso. Quando você tem esse ferramental teórico, é possível que você prepare aí um roteiro estruturado com as perguntas, o que você vai perguntar para o funcionário. Se você não tem esse roteiro, você vai procurar na internet, acha aí qualquer coisa e não sabe como usar aquelas respostas. Você até pode encontrar as perguntas, mas não vai saber exatamente analisar as respostas. Toda essa fase de preparação é parte de um processo. É um processo que vem desde uma análise de currículo, a uma seleção prévia dos candidatos, até que, até que você chegue nos candidatos que efetivamente vão ser entrevistados. Nessa fase de preparação também está compreendida a logística, ou seja, onde vai ser, você vai ouvir esses funcionários, de que forma você vai ouvir esses funcionários, vai ser online, vai ser de forma presencial, a sala que você vai utilizar, que não, você não vai entrevistar as pessoas
no meio da empresa, se você vai gravar ou não, e aí eu recomendo fortemente que você grave a entrevista. Se você for gravar, você tem que ter uma autorização, um formulário de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso é importante. Todos esses elementos fazem parte, você tem que levar em consideração nesse seu processo de preparação, é o planejamento da sua entrevista. A segunda fase, eu estou chamando aqui de rapport, é quando o funcionário chega na empresa e ele vai começar, é antes dele começar a entrevista, que é aquela fase de quebra-gelo, aquela fase imediatamente antes da entrevista, que você estabelece a conexão com o seu entrevistado. E rapport é justamente isso. Rapport nada mais é que um estado de conexão que você faz com o seu candidato. Muita gente diz que rapport é uma técnica, isso está errado. Rapport é um estado de conexão que você usa técnicas para atingir esse estado. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, o que é mais importante, eu vou deixar um card aqui em cima com link para um vídeo que explica mais essa questão de rapport e vou deixar também um link na descrição do vídeo se você quiser se aprofundar nessa questão do rapport, que ela é muito importante. Um bom rapport que você estabeleça com o candidato faz com que ele responda melhor as questões, faz com que ele dê mais elementos para você efetivamente escolher o melhor candidato. Ele diminui o risco de um candidato tímido, um candidato que esteja muito nervoso, ele ser eliminado e ser um bom candidato. A menos que, é claro, você seja parte das atribuições do cargo, agir sob pressão. E aí, tudo bem. Então, se ele não consegue ser entrevistado de forma tranquila, aí realmente ele não serve para a vaga. Mas na maioria dos casos, isso é uma exceção, na maioria dos casos, ele está num estado mais relaxado, em conexão, vai te ajudar bastante nessa seleção. Ok, o candidato chegou, você estabeleceu aquela conexão, quebrou o gelo, ele está preparado para a sua entrevista. Você já pediu autorização para ele para gravar a entrevista, e aí vem a fase do desenvolvimento, que é a entrevista propriamente dita, que aí você vai ter que saber perguntar adequadamente, você lembra, você vai estar seguindo um roteiro de entrevista, e o fundamental nessa fase é a sua capacidade de escutar efetivamente o que o candidato está falando, prestar bastante atenção para captar efetivamente todas as mensagens, todas as informações que ele está te passando ali para que você faça a melhor escolha. Parece uma coisa trivial você escutar as pessoas, mas todo mundo acha que sabe escutar, mas não é uma habilidade assim tão desenvolvida nas pessoas. Se você quiser também mais dicas de como escutar efetivamente as pessoas, eu vou deixar um card aqui em cima, um link na descrição do vídeo para que você escute melhor, não só os seus candidatos, mas os seus colaboradores, os seus familiares, enfim, qualquer pessoa que com a interlocução seja importante para você. A segunda coisa muito importante nesse desenvolvimento da entrevista é você ter a capacidade de observar o seu candidato. Mas observar o quê? Observar as expressões faciais, a linguagem corporal, o tom de voz, o ritmo, todo um conjunto de sinais não verbais que ele é muito importante no julgamento, na apreciação de determinadas habilidades, de determinadas competências que esse candidato deve possuir, que você estabeleceu lá nos seus objetivos, que você está usando o roteiro justamente para isso. Uma dúvida comum é, nessa hora, eu devo anotar, não devo anotar? Uma coisa que é meio conflitante, se você está prestando atenção absolutamente no candidato respondendo, se você abaixar a cabeça para anotar, você vai perder determinados códigos que podem ser muito importantes. Daí a importância de você gravar a entrevista. Isso é fundamental para que você preste atenção efetivamente no que o candidato está respondendo. E a última fase é o depois da entrevista, a análise dessa entrevista, e compara o resultado daquelas entrevistas de acordo com o referencial que você escolheu, que está lá no seu roteiro. Sem esse referencial, de novo, você vai ficar então nessa fase perdido, não vai conseguir analisar. Outro fator que ajuda bastante, eu já falei, acabei de falar, é a questão do vídeo. Com o vídeo você pode rever a entrevista e aí fazer uma análise muito melhor do que na hora. Se você tiver muita prática, você talvez consiga analisar na hora, mas em geral o vídeo vai te ajudar bastante, principalmente no início. E vou frisar isso que é bastante importante. Sem o referencial inicial, que
que você usou para planejar a sua entrevista, você fica refém dos seus vieses cognitivos, e aí fatores como aparência do candidato, roupa, gênero, tudo isso acaba afetando você inconscientemente. Tem inúmeras pesquisas que demonstram isso. E você pode até dizer assim, não, mas isso não me afeta. Todo mundo é afetado. Se você tem um cérebro humano, ele funciona da mesma forma e você vai ser afetado da mesma forma que eu sou e que todos os outros recrutadores, quem quer que seja que esteja contratando, é afetado da mesma forma. Confiar nos instintos, confiar não, eu tenho discernimento, é um caminho certo para você fracassar no seu intento, na sua contratação, vai fazer contratar os melhores funcionários. Então, confie na técnica, ela vai te dar os bons resultados. Então, esses são os pontos básicos, esse é o caminho que você tem que trilhar para contratar, sim, para saber entrevistar os seus candidatos a vagas na sua equipe, na sua empresa. Como eu disse no início, muita gente nem conhece esses princípios, nem conhece essas fases, e aí é muito comum que as coisas não funcionem bem. E se você quiser dicas sobre como gerenciar melhor sua equipe, como liderar melhor a sua equipe, se inscreva no canal, porque eu sempre trago dicas que vão fazer o diferencial, que vão fazer a diferença na sua carreira profissional, para a sua liderança. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!